gente! Sejam bem-vindos ao nosso EvisaCast. Meu nome é Anne Kécolis, consultora educacional aqui do Evisa. Hoje a gente está aqui com a Vânia também, consultora de carreira. E esse vai ser nosso ponto de encontro, então, né, o EvisaCast, para conversar um pouco sobre temas relevantes para vir visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá. Isso aí. Então, hoje eu e a Anne vamos trabalhar um pouquinho a respeito das modificações que aconteceram no cenário educacional e como todos vocês podem compreender direitinho essas estratégias e como tirar proveito dessas mudanças. A Anne é uma expert em educação e ela tem falado muito sobre esse novo cenário, né, canadense. Então, fiquem com a gente que vocês vão, sem dúvida, tirar muitas informações importantes. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, que hoje a gente vai falar bastante sobre os mestrados, né, que, na verdade, serão os novos, nova melhor estratégia, digamos assim, para quem quer vir estudar no Canadá. E ele tem grandes benefícios, não só, né, para os seus estudos, mas também para a sua carreira aqui no Canadá. Por isso que estamos juntas aqui hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre estudar um mestrado e como os mestrados podem te ajudar na sua carreira no Canadá, né? Como a Vânia falou, a gente teve várias mudanças bem importantes, né, que o governo anunciou agora dia 22 de janeiro, para ser bem específica. E essas mudanças, elas vieram abalando o mundo educacional, mas, na verdade, quando a gente está falando de mestrado, foram notícias boas, foram notícias positivas. Então, hoje a gente vai falar bastante, né, sobre essas mudanças e sobre como o mestrado pode ajudar quem vai vir estudar aqui no Canadá. Eu acho que começar falando um pouco o que foram, então, essas mudanças, né, para contextualizar o que aconteceu. Muita gente ainda está em dúvida do que aconteceu, quais foram essas mudanças. O governo anunciou diversas mudanças, né, para os estudantes internacionais. Então, basicamente, o que as pessoas estão com mais medo, digamos assim, é o tal do CAP. E quando a gente está falando de mestrado, esses cursos, eles não entram no CAP. Então, os cursos de mestrado, eles não vão ser considerados para o CAP, o que é uma notícia excelente. O que é o CAP? O CAP, basicamente, é o governo falando que agora, a partir de agora já, na verdade, quem vem estudar no Canadá precisa, antes de aplicar para um visto, ter uma aprovação da sua província. E cada província vai ter um número limitado de vistos que ela pode emitir. Então, digamos assim, que vai ser um controle maior para esses vistos, né? Só que quando a gente está falando de programas de mestrado, não precisa dessa aprovação provincial. Então, não entrar no CAP. Então, quando você vem estudar no mestrado, você vai basicamente pular uma etapa ali do processo de vistos, né? Então, essa é uma ótima notícia para quem vem estudar mestrado, para quem quer uma estratégia de estudos, né, voltada para o mestrado. E outra coisa positiva é o fato do PGWP, né? Agora, o PGWP antes, ele era sempre proporcional ao tempo de estudos. Então, se você estudava um mestrado de 1 ano, você podia aplicar para um PGWP de até 1 ano. Agora, quem estuda mestrado, seja ele de 1 ano, de 2, de 1 ano e meio, ele vai dar elegibilidade para um PGWP de até 3 anos. Então, também grande benefício, assim, de quem vem estudar o mestrado. E acho que é o terceiro ponto, que é importante, que é a elegibilidade para o Open Work Permit do spouse. Então, quem vem estudar agora num nível inferior a mestrado, ou seja, um bacharelado, um diploma, um certificate, não tem mais elegibilidade para o spouse aplicar para o Open Work Permit. Agora, quem vem estudar um mestrado tem essa elegibilidade se mantém. Então, também é ótima estratégia para quem vem com a família, né? Aplicar para um mestrado. Basicamente, essas são as principais mudanças, né? E a gente estava aqui conversando antes que, basicamente, o que a gente entende, né? Do que significa isso? Significa, basicamente, que o Canadá está querendo profissionais mais qualificados, né? Eles querem profissionais que venham estudar um nível alto educacional. Exato.
Então, Vânia, quer explicar pra gente um pouquinho o que isso significa também? Eu acho bem importante a gente endereçar essa questão muito bem, porque quando a gente trabalha aqui educação para fins de imigração, né, a gente está focado em residência permanente, no final das contas. E eu percebo que muitos dos estudantes que estavam com o plano college para o PR, depois de ter saído essa notícia, entra em desespero. O pessoal se desesperou porque sentiu, poxa, agora não tenho mais como ir para o Canadá, acabou para mim, eu vou mudar de estratégia. E, gente, não é bem por aí. Bem pelo contrário, na verdade, como a Anne comentou, essa ideia, ela vem para auxiliar quem vem estudar no Canadá a, inclusive, ter melhores condições de empregabilidade durante e depois do programa de estudo. Então, vem para organizar essa situação aqui de quem está chegando. E muitas pessoas não sabem, mas alguns cursos de mestrado são, inclusive, mais baratos, né? Mais acessíveis do que o próprio college. Então, eu acho bem interessante a gente poder desmistificar esse medo que o pessoal tá de que, poxa, agora como não tenho college, não vou conseguir. Tem muitas opções, né? Então, acho legal a gente fazer a diferenciação, né? Que do mestrado acadêmico e do mestrado para fins do mercado de trabalho, voltado para o mercado de trabalho. Então, quando o cliente chega e pergunta, poxa, mas eu estava preparado para um college que tem um nível de exigência um pouco menor do que um mestrado, como é que eu vou dar conta agora de aplicar para um mestrado? Como eu vou conseguir entrar? E a gente está aqui trabalhando para que vocês entendam as diferenças entre os distintos tipos de mestrados. Então, a gente tem, sim, aqueles mestrados acadêmicos para profissionais que têm um enfoque na área da pesquisa ou profissionais que querem ser regulamentados e precisam de um mestrado e um doutorado. Mas nós temos também uma vasta gama de mestrados focados no mercado de trabalho, que além de terem um custo extremamente mais acessível, eles também têm um processo de seleção mais tranquilo, menos complexo, né? Então, é interessante a gente começar a mudar o mindset que nos deixou assustados no primeiro momento, né? E começar a entender que essa mudança, ela vem para trazer melhoras para quem está fazendo todo o investimento de sair do Brasil e vir para cá. Lembrando sempre que vocês estão com foco na residência permanente e a ideia de aplicar para um programa de mestrado é extremamente benéfica para quem está focado na questão do PR. Acho que isso é muito importante, né? A Vânia falou tudo, assim, sobre essa questão de desmistificar o mestrado, né? Isso é um ponto muito, muito importante mesmo, porque é isso, né? A gente tende a entender o mestrado no Brasil, principalmente, como um programa muito acadêmico, voltado para pesquisa, onde você tem que ter ali o seu orientador, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma tese que você quer defender. Aqui no Canadá, é claro, existem esses mestrados também, eles podem ser uma opção para quem, de fato, busca isso, né, quer isso, mas a gente também tem os mestrados voltados para o mercado de trabalho. E esses são os mestrados, principalmente, que a maioria das pessoas que querem imigrar para o Canadá vão fazer. Porque eles são uma porta de entrada para o Canadá, só que é uma porta de entrada já com um passo um pouco mais largo do que se você viesse fazer o college. Então, são mestrados que, né, eles aqui no Canadá, por exemplo, no Brasil, tem o MBA. No Brasil, um MBA ele é considerado uma especialização, né? O lato sensu. Ele não é um mestrado. Aqui no Canadá, o Master of Business Administration é um master. Então, ele já é um mestrado e ele entra aqui em todos esses benefícios que a gente está falando hoje. E importante falar, então, também sobre como esses mestrados, eles vão te qualificar, né, para o mercado de trabalho. Então, qual é a qualificação que você vai ter? Qual que é a diferença que você vai ter? Qual vai ser o seu diferencial na hora que você entrar no mercado de trabalho, tendo feito um mestrado aqui no Canadá, né? Perfeito, Anne. E esse é um ponto que eu gosto de ser
bem clara com o pessoal que está nesse processo de organizar estudo e carreira mais residência permanente, né? Por exemplo, hoje, se você finaliza um programa de um college e vai aplicar para uma vaga no mercado de trabalho, a gente pode considerar que o seu salário anual ele vai ficar em torno de 50 e 85 mil dólares anuais, né? Se você sai e entra no mercado de trabalho com um mestrado, você já pode considerar que o seu salário vai estar entre 90 mil dólares e 120 mil dólares. Essa é uma diferença muito grandiosa, né, no seu income, né, na sua renda anual. Então, por mais que no primeiro momento você sinta, poxa, eu vou ter que fazer um esforço maior para entrar num programa de mestrado do que eu teria que fazer para um college, ok, talvez sim, vai ter um pouquinho de esforço no primeiro momento, mas depois você vai também receber a recompensa disso tudo e chegar no mercado de trabalho canadense já muito mais qualificado do que se você tivesse o college. Assim, esse número que a Vânia falou é muito impactante, né? Quando a gente ouve, assim, em número, qual que é o número, qual que é o valor do seu salário, né? Que quanto isso pode aumentar? Isso é algo que a gente gosta de ouvir, né? É uma coisa que faz muita diferença na hora que você tá entrando no mercado de trabalho. Pô, quanto que vai ser o meu salário? E às vezes você pensa, vou investir um pouco mais, mas depois eu vou ganhar um pouquinho mais. Mas como a própria Vânia falou, tem alguns mestrados que nem vão ser um investimento tão mais alto assim. Alguns vão ter valores similares ao de colleges, tem mestrados com valores inferiores ao de alguns colleges. Então, a gente tem sim opções. Tem opções de mestrados mais acessíveis, opções um pouco menos, vai variar muito de acordo com a universidade que você vai fazer, qual é o tipo de a área do curso, né? Então, isso faz muita diferença, mas o mais importante é entender que existem opções para quase todos os profissionais de todas as áreas virem estudar um mestrado aqui. Então, se o seu plano era fazer um college, por que não fazer um mestrado, né? Porque, vou jogar tudo pro alto, não vou mais pro Canadá. Não precisa fazer isso. A gente pode, né, fazer uma estratégia pensando no mestrado, que vai te qualificar mais para o mercado de trabalho, né? E também tem alguns benefícios em relação à imigração também. Então, assim, eu só vejo vantagens hoje em se fazer um mestrado, né? Porque a imigração tem essa tendência de cada vez querer profissionais mais e mais qualificados. Então, quando você entra, por exemplo, em um mestrado, você já pode, inclusive, se encaixar em um NOC que é mais benéfico para o processo de imigração, além das questões salariais, né? Então, às vezes a gente até subestima a complexidade do college, mas eu vejo muitos estudantes do college endoidecidos com quanto trabalho se tem no college também, né? Então, como a Anne disse, por que não um mestrado? E aí aqui eu acho bem importante a gente fazer, mais uma vez, ressaltar a diferenciação do mestrado voltado para mercado de trabalho e o mestrado acadêmico. São níveis de complexidade diferentes que a gente no Brasil não tem ainda essa clareza. Por exemplo, né, eu vou pegar o exemplo aqui dos profissionais da área da saúde. Nós sabemos que para você se formar em fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, você vai ter um bachelor's de 4 a 6 anos. Você vai passar esse tempo todo estudando para adquirir o título de bachelor's degree. Aqui no Canadá é um pouco diferente, você estuda menos tempo e aqueles últimos 2 anos é o que contaria já como um mestrado. Então, essa é uma diferenciação. O mestrado voltado para o mercado de trabalho, ele vai ter esse período também, né? De 1 ano e meio a 2, você acha, Anne? E o mestrado acadêmico, ele tem também esse período que não é tão longo, mas ele vai exigir atividades de pesquisa mais intensas, né? Então, existe essa diferenciação. E aí, vem um profissional da área da saúde e diz assim, tá bem, mas então, agora para eu poder trabalhar no Canadá, eu vou ter que chegar, fazer toda uma aplicação para um mestrado acadêmico, receber diversas recusas, porque a gente sabe que esse é o processo. Você aplica em todas as universidades que você consegue, às vezes todas elas recusam, né? E aí você pensa, poxa, qual vai ser então a minha opção? E aí a gente traz a ideia dos mestrados voltados para o mercado de trabalho como sendo o quê?
programas de educação que vão trabalhar com enfoque em liderança e gerenciamento. Então, você vai ser um profissional da área da saúde ou da área da tecnologia com essas habilidades melhor trabalhadas. Então, por exemplo, eu quero ser uma nutricionista regulamentado, quero ser um nutricionista regulamentado. Eu preciso, sim, passar por um mestrado acadêmico e, para algumas províncias, até mesmo um doutorado. Mas se você andar alguns passos atrás e pensar o seguinte: eu quero trabalhar no Canadá, eu sou nutricionista e eu quero minha residência permanente. Bom, por que será que a gente não pensa, então, no mestrado em Health Administration? Né? Então, vamos dar o exemplo desse programa. Você entra no programa de Health Administration, você aprende diversas habilidades que você vai desenvolver dentro da área da saúde e você pode já sair dali empregada, trabalhando num hospital, numa organização de saúde, numa área de gerenciamento, ganhando um salário que é muito próximo ao que você ganharia sendo um profissional da saúde regulamentado com mestrado e doutorado. Então, o mestrado voltado para o mercado de trabalho, ele tem esse enfoque, te preparar para sair dali pronto para o mercado e pronto para iniciar já o seu, ganhando, né, tanto experiência como salário. Sim, eu acho que né, isso que você falou, ela deu o exemplo aqui dos profissionais da área de saúde, né, mas isso se aplica basicamente para todas as áreas, na verdade. Então, às vezes você é um profissional de TI que trabalha numa parte mais técnica ali do TI. Por que você não veio fazer um mestrado em... Bom, tem várias áreas, né, que podem ser exploradas. Tem a cybersecurity, tem um mestrado de ciências em computer science mesmo, por exemplo, onde você vai desenvolver melhor essas habilidades de liderança, né? E aí se preparar para, em vez de continuar ali no nível técnico do TI, dar um passo a mais ainda na sua carreira, né? Então, basicamente, todos os profissionais de todas as áreas podem fazer isso. E se a gente está falando, por exemplo, mas, sei lá, um profissional de marketing, por exemplo, né? Você pode fazer um Master of Management básico. Básico no sentido de ser... ele é generalista, assim. Você vai sair de lá com um enfoque em liderança no geral. E aí você vai usar as habilidades que você já tinha adquirido previamente no seu bachelor, na sua vida, na sua experiência, para esse enfoque em marketing. Exato. Na sua turma vão ter profissionais da área de finances, na área de RH, na área de management in general, e aí você vai sair dali focada em, eu trabalho com marketing e eu tenho hoje um Business Administration Masters. Desculpa. Master of Business Administration. Or... Masters in Business Administration com enfoque em marketing, né? E aí é que entra o planejamento de carreira alinhado ao planejamento educacional, que a gente acha muito importante que você já possa, desde um primeiro momento, entrar com o foco de se especializar estudando, porque como a gente disse, você vai ter uma visão geral. Cabe a você dar o enfoque que você deseja. Então, se você é um profissional da área do marketing, você precisa trazer esse enfoque para o seu programa. E eu recomendo que já desde um primeiro momento, você siga aplicando para vagas nessa área, para poder, inclusive, testar o mercado, compreender como é que o mercado responde ao seu perfil, para que isso também te ajude a tomar escolhas durante o processo acadêmico. Outro ponto importante que a gente comentou antes, né? Voltando a falar de salário, porque, de novo, resumindo, a gente quer imigrar, poder ter uma carreira sólida e uma vida interessante aqui, né? Então, quando a gente fala em como desenvolver, como amadurecer o perfil durante o processo, né? A gente traz aqui a questão das micro-credentials. Elas são muito importantes. Então, por exemplo, voltando para o pessoal da área de business management, a gente tem lá, por exemplo, o profissional do RH. A gente sabe que para você trabalhar dentro da área do RH, é muito importante que você se certifique como CPHR. Se você trabalha na área de business e quer focar todo o seu esforço nesse sentido, tem uma micro-credential chamada Professional Business Developer. Se você trabalha na área de carreiras, Professional Career Developer. Se você trabalha com Project Management, Professional Project Management. Então, são micro-credentials que você pode, durante o processo educacional, aplicar. Para elas, você não vai receber de uma vez, ela vai te exigir
um número de horas supervisionadas, vai te exigir testes, né, de conhecimentos, testes de habilidades, submissão de outros documentos em geral. Mas é interessante que você possa tê-las em mente porque elas também agregam valor ao seu perfil e ao seu salário. Para cada área, essa diferença ela varia, mas a gente compreende que quem tem uma micro-credential, no curso de 1 ou 2 anos, consegue ter um plus de 45 mil dólares anuais no seu salário, né? Então, não necessariamente de uma vez só, mas no processo de certificação, você, a longo prazo, vai se destacar em relação aos seus competidores e vai ter uma capacidade maior aí para fazer, para se desenvolver profissionalmente. E tem alguns mestrados, né, que eles já vão ter essas micro-credentials como um foco dentro deles mesmos. Então, você, claro, vai estudar ali os seus 2 anos e dentro do próprio mestrado você pode ali ser orientado para tirar uma dessas certificações. Então, também é uma possibilidade quando você ainda, às vezes... Claro, é muito importante fazer esse planejamento, o que você quer fazer quando você chegar no Canadá, qual é a sua área, mas muitas vezes você vai fazer um programa de Business Administration, por exemplo, e aí, durante o próprio curso, você vai entender qual o caminho ali que você está seguindo e qual dessas micro-credentials você quer emitir a partir de certo momento, né? Então, também tem essa vantagem em alguns mestrados. Exato. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também. Você falou, né, que, por exemplo, as micro-credentials, elas são, como você disse, você precisa, né, ter um número de horas, de experiência de trabalho, etc. Então, é importante falar que os mestrados, né, eles também oferecem essa permissão de trabalho de 20 horas, assim como colleges, pós-graduações, etc. O mestrado também oferece a sua permissão de trabalho de 20 horas por semana, ou seja, você pode trabalhar part-time. E muita gente fala, putz, mas será que eu vou conseguir estudar um mestrado e trabalhar? Não vou dizer que vai ser fácil, porque realmente é desafiador. Você vai ter que estudar e você vai ter que trabalhar ao mesmo tempo. Mas esses mestrados mais voltados para o mercado de trabalho, eles não vão exigir de você tão mais do que exigiria um college, por exemplo. Então, sim, você pode trabalhar enquanto você está estudando e é muito interessante que você use essas suas 20 horas para começar a se colocar ali na sua área, né, dentro da área que você quer atuar, conseguir essas horas supervisionadas, de repente, para alguma das credentials. Então, aí, acho que a Vânia até pode falar um pouco melhor sobre como é importante se posicionar no mercado de trabalho enquanto você está estudando, né? Exatamente, fazer esse desenvolvimento, esse planejamento de carreira de antemão, né? Poder prever o que é que o mercado vai precisar no processo. E, gente, é muito diferente em todas as áreas aqui. O mercado se organiza de uma forma diferente do que o mercado de trabalho brasileiro, né? Então, tem uma peculiaridade no mercado de trabalho canadense para todas as áreas. Por isso, é sempre muito importante fazer o processo de planejamento de carreira junto com o planejamento de estudo, fazer muito networking com quem já está trabalhando na área que você deseja. Antes de entrar em networking, eu só queria fazer uma colocação que a Anne comentou, né? A dificuldade. E eu vejo que a maioria dos nossos clientes de carreira, por exemplo, fazem um bachelor's degree no Brasil, ali 7, 8 cadeiras por semestre, trabalhando 40 horas por semana, né? Então, eu acho que não fica mais difícil que isso, não. Eu acho que vai ser mais ou menos esse nível de máximo de dificuldade, assim, para dar conta de fazer um mestrado e trabalhar 20 horas. Sendo que essas 20 horas você pode e deve explorar ao máximo para horas supervisionadas, para fazer as suas micro-credentials e para se conectar com o mercado de trabalho. Então, às vezes, aquela vaga que você nem valoriza tanto, né, que está fazendo ali só pela sua renda mensal, ela vai te dar a primeira porta de entrada para aquilo que você quer que venha a ser a sua carreira quando você finalizar o seu programa. Então, tem objetivos bem esclarecidos, ou pelo menos o mais esclarecidos possíveis antes do processo, para que durante o processo você possa realinhá-los. Eu gosto da ideia de um planejamento de carreira semi-estruturado, ou seja, que a gente possa trabalhar os seus próximos 5 anos, né? Até porque você vai ser questionado a respeito disso na sua entrevista, uma pergunta clichê, onde você se vê em 5 anos. Então, você vai se preparando para ela, mas, de fato,
durante o processo é muito importante que você tenha esse foco, porque as escolhas que você toma hoje, elas vão determinar onde você vai conseguir chegar no curso desses 5 anos. Então é importante ter um roteiro semi-estruturado para que você esteja alinhado com as possibilidades, mas que durante o processo o curso do seu programa de educação, você possa redirecionar conforme as demandas do mercado, até porque a gente sabe que elas podem flutuar, né, de acordo com a economia ou outras questões. E eu também queria colocar um dado bem interessante, a gente estava discutindo antes, que às vezes o pessoal, de novo, se assusta porque, poxa, né, vou ter que fazer um mestrado, e agora? Mas diferente dos colleges, os mestrados, eles oferecem mais opções de bolsas de estudo, né? Então, é interessante você pensar por esse lado. Como a Anne disse, muitas vezes eles vão ser mais baratos do que o college e, além disso, você tem mais oportunidades de conseguir bolsas de estudo. Justamente porque esses programas, eles são muito bem vistos pelo mercado, né? E até mesmo organizações privadas, às vezes grandes empresas, oferecem bolsas totais ou, na maioria dos casos, parciais, para que você consiga finalizar o seu programa. E, além disso, né, aí, claro, é um caso muito específico, mas tem muitas pessoas que conseguem uma licença na própria empresa que ela trabalha no Brasil para fazer mestrado. Isso é muito comum. E que você trabalha numa empresa no Brasil e que eles te dão uma licença para o caso específico de você fazer um mestrado. Então, a gente tem diversas opções de mestrado para quem, né, tá trabalhando no Brasil, e às vezes a maioria das pessoas já sabe que quer imigrar, mas tem muita gente que ainda tá assim, eu quero fazer um mestrado no Canadá para me qualificar mesmo no Brasil, né, porque claro que você fazer um mestrado no Canadá, depois você volta pro Brasil também extremamente qualificado, e tem muitas empresas que dão essa licença para que você possa ficar 1-2 anos afastada do seu trabalho para poder estudar um mestrado. Então, também tem essa vantagem, né, nesse cenário, você estava falando das empresas canadenses que podem oferecer uma scholarship, mas também, às vezes, a empresa que você trabalha no Brasil pode oferecer esse benefício. Então, você pode dar uma olhada ali com a sua empresa, como que funciona, como que é a política deles, porque pode ser uma opção para você. Se você, não quero me demitir agora, não quero largar tudo, às vezes você vai tirar ali 1-2 anos para realmente se qualificar no Canadá e voltar, ou se qualificar no Canadá e ficar. Se você assim quiser, né? Ou até mesmo partir para um cenário internacional, porque a gente sabe que, claro, a gente quer que todos fiquem aqui e se tornem residentes permanentes aqui, né? Mas a gente sabe que a vida às vezes leva por caminhos e a gente compreende que o mestrado canadense, ele tem um peso a nível internacional extremamente relevante, né? Então, é interessante que você reconheça isso também. Então, pessoal, o mestrado, ele também vai te oferecer, principalmente os mestrados com foco no mercado de trabalho, ele vai trabalhar com você, vai oferecer para você desde o primeiro momento opções e oportunidades de atividades hands-on, como a gente chama, né? Atividades práticas, para que você já tenha contato com a sua área, com a sua indústria e com profissionais da sua indústria desde o primeiro momento. E é nesse ponto que a gente insiste muito na tecla, e eu sempre digo que quando você está realizando a sua aplicação para o mercado de trabalho, 20% do seu esforço é resumê, cover letter, LinkedIn, essa coisa básica, né, do seu perfil. E 80% do seu esforço é networking, é se conectar com as pessoas, porque você pode ter o resumê mais perfeito, melhor escrito. Às vezes a ausência de um contato, ela ela impede que você chegue onde você quer chegar. Então, como é que a gente trabalha, né, a questão do networking? Aqui no Canadá, tem um termo chamado Networking Best Practices. Não só aqui, né? Mas aqui a gente usa ele muito. Então, a gente compreende que as atividades de networking, elas são previstas para todos os profissionais. Então, culturalmente, existe uma abertura maior para que você possa, por exemplo, entrar no LinkedIn, encontrar aquele profissional que hoje está fazendo exatamente o que você quer fazer no futuro e mandar uma mensagem dizendo assim: olá, tudo bem? Dei uma olhadinha aqui no seu perfil, tô super impressionado com as suas habilidades, com as suas skills e gostaria de saber se você teria, 10 ou 15 minutinhos pra gente discutir um pouquinho a respeito do seu perfil profissional, o que a gente chama de um quick chat, né? É bem comum que se você mandar essa mensagem para uma gama de 10 profissionais,
pelo menos 3 deles vão te dizer, ok, vamos bater um papo. E aí você vai lá, agenda uma videocall, ou se quiser, agenda um café, né, junto com a pessoa. Quando você está na universidade, melhor ainda, porque você já tem todo esse networking in person acontecendo ali, né? Então, você vai lá, conversa com essa pessoa e faz perguntas do tipo, me conta como foi o seu processo, desde que você decidiu entrar, né, nessa vaga ou nessa área, como é que é a cultura de trabalho, tanto na sua empresa como na indústria como um todo, o que você percebe que são os maiores desafios para um profissional nessa área, quais são os recursos que a gente pode utilizar para otimizar a possibilidade de sucesso profissional e com certeza aquela pergunta bem interessante de como que funciona o hiring process aí na sua empresa, né? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela vai te ajudar a entender o que é que você vai passar desde o primeiro momento em que você manda um currículo até o momento em que você vai ser entrevistado pelo HR e receber uma oferta de trabalho, né? Então, bem interessante trabalhar por aí. Aí eu acho que eu queria só, né, acrescentar também que como você está indo fazer um mestrado no Canadá, você tem que pensar na diferença, por exemplo, de se você tivesse vindo fazer um college. Quem vão ser os seus colegas no college e quem vão ser os seus colegas ali no mestrado. Então, essa parte de networking, inclusive os seus próprios colegas de sala que vão estar ali estudando com você, eles também já vão estar num outro nível de qualificação, muitas vezes já vão estar posicionados no mercado, ou então também tentando se posicionar, onde você pode trocar muitas informações valiosas sobre isso também, né? Com pessoas que estão ali com o mesmo nível de qualificação que você, que estão buscando coisas semelhantes e que futuramente serão seus colegas, competidores, funcionários, enfim. Então, também ali dentro do mestrado, você consegue fazer uma rede de networking bem interessante, né? Assim, talvez mais interessante do que se a gente estiver falando de um college, por exemplo. Com certeza, porque no college a maioria dos estudantes está focada em finalizar o programa e iniciar um trabalho entry level naquela indústria. Quando você está no mestrado, sua turma já está querendo vagas intermediárias, intermediate senior, né? Então, você já está, desde o primeiro momento, convivendo com profissionais de outro nível em termos de qualificação. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão que todo mundo quer saber, né? Que é os mestrados voltados ali também para imigração. A gente falou um pouquinho, né, no início, e esse não é o foco aqui da nossa conversa hoje, mas é muito importante pontuar também. A Vânia falou isso várias vezes, né? Do nosso planejamento estruturado e unificado entre carreira e educação. E é muito importante também que nesse planejamento tenha imigração também junto. Porque se esse é o seu foco, é muito importante sair do Brasil já mais ou menos com o caminho de imigração traçado também. E a gente tem diversas opções de mestrados que vão auxiliar nesse processo de imigração, né? Sejam eles, por exemplo, através de um mestrado do BCPNP, por exemplo, ou de Ontário. Então, assim, é claro que o ideal é que você faça uma consulta de imigração para entender qual que é o seu cenário. Essa estratégia, ela vai ser traçada junto com o seu consultor de imigração e depois você vai conversar com a gente aqui para entender quais são, de fato, as suas possibilidades de carreira e de mestrado. Mas, com certeza, o mestrado, ele oferece, assim, oportunidades de imigração muito amplas, que são bem interessantes de explorar também, né? Maravilha, isso é muito importante, gente, porque a gente põe essa pressão, né, por conta de que é muito importante ser diligente com o processo. E a gente sabe que quando você quer a residência permanente, no momento que você pisa aqui, o relógio está contando, o orçamento está contando, o tempo está contando. Então, você não pode esperar chegar aqui para, e agora o que eu vou fazer em termos de imigração? Pelo contrário, inclusive aqui a gente tem uma política que é obrigatório da nossa parte, enquanto consultor de carreira, de educação, de imigração, te oferecer pelo menos 3 possibilidades, mas a gente sempre procura o mais além possível, por quê? Plano A, plano B, plano C, plano D, quais as deadlines
para cada um deles, porque se você percebe que o seu plano A está começando a querer desmoronar, o plano B tem que estar pronto para ser ativado, né? Ele não pode esperar até o ano que vem para acontecer. Então você tem que ter clareza de quais são esses possíveis caminhos, porque as mudanças elas acontecem na imigração, elas acontecem no mercado de trabalho, e você tem um foco em se tornar residente permanente, mas o governo não sabe disso e o mercado de trabalho não vai te oferecer isso assim, né? Porque você quer. Você tem que ter o que a gente chama de ownership do seu processo. Então, saiba quais são as portas de entrada, né? Saiba quais são os caminhos para sua residência permanente e compreenda o momento em que você precisa, talvez, mudar de uma estratégia para outra, sempre trabalhando com mais de uma opção ao mesmo tempo. Bom, e acho que, assim, gente, como a gente já falou várias vezes aqui, o mestrado, ele é uma opção extremamente viável, assim, a gente não pode descartar os mestrados. A gente, né, acho que é muito importante, a gente já falou um pouco aqui dessa diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado voltado para o mercado de trabalho. A gente entende hoje que o mestrado voltado para o mercado de trabalho é o que faz sentido para a maioria das pessoas que estão querendo vir para o Canadá e migrar através de um programa de estudos. Mas cada caso é um caso. Então, se você é uma pessoa que tem um programa, né, tem um projeto de pesquisa que você quer desenvolver, isso é uma possibilidade. Então, a gente pode conversar também sobre você atuar nas áreas de pesquisa, né? Isso também é possível. A gente só tem que entender que tem algumas diferenças ali no processo de admissão entre um tipo de mestrado e o outro, né? Quando a gente está falando de pesquisa, você vai precisar apresentar uma pesquisa, você vai precisar encontrar um orientador, você vai precisar que esse orientador ele queira ser o seu orientador nesse projeto de pesquisa específico. Então, é sim um processo de admissão um pouco mais complexo, às vezes um pouco mais lento. Então, quando a gente está acostumado a fazer um planejamento educacional que vai durar em média de 8 a 12 meses, né, de planejamento, quando a gente está falando de um mestrado acadêmico, esse tempo pode sim ser um pouco maior. A gente pode sim precisar de, inclusive, mais backup plans. Então, a Vânia falou agora de ter plano A, plano B, plano C. Quando a gente está falando de um mestrado acadêmico, talvez a gente precise fazer mais aplicações do que quando a gente está falando de um mestrado voltado para o mercado, né? Mas é uma opção sim. Agora, se você é uma pessoa que está querendo vir para o Canadá para estudar, para começar a sua carreira no Canadá, para emigrar, o mestrado voltado para o mercado de trabalho vai ser uma excelente opção. O processo de admissão é mais simples. É claro que existem requerimentos básicos, a gente não tem muito como contornar alguns desses requerimentos. Você, então, precisa ter um bacharelado, né, para fazer um mestrado. Você tem que ter um nível de inglês mínimo ali exigido. Tem algumas coisas que você vai precisar apresentar sim, mas, em geral, é um processo de admissão relativamente simples. Então, a gente aqui na Evisa consegue ajudar você a entender qual mestrado é o mais interessante para você, se você tem, né, todos os requerimentos exigidos para entrar, fazer uma aplicação concisa ali daquilo, ao mesmo tempo que a gente está te dando esse suporte na parte de carreira e de imigração para a gente fazer esse planejamento único, né, das três coisas juntas. Exato, e se você é um profissional regulamentado um profissional que precisa ser regulamentar, né, e que sem dúvida precisa de um mestrado acadêmico, mas não consegue com o seu bacharel do Brasil entrar direto no mestrado acadêmico, o mestrado focado no mercado de trabalho é a melhor opção, porque você tem uma facilidade muito maior para entrar e você a partir dele consegue construir essa ponte para o mestrado acadêmico, né, ou para o PhD, seja lá o caso que você resolver, o futuro que você resolver tomar, porque aí você vai ter referências daqui, você vai poder se conectar com os pesquisadores ou orientadores já, né, a partir dessa perspectiva e dessa experiência já canadense. Isso te coloca, sem dúvida, sei lá, 3 degraus acima, né, quando a gente está falando em sair direto do Brasil e vir para o mestrado acadêmico. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Mais do que tudo, se você estava aí com plano de college e entrou em depressão por conta, né, das últimas notícias,
calma, vamos lá, existem muitas opções, né? Vamos desmistificar a dificuldade desse processo, com certeza endereçando todos os obstáculos, sem dúvida, mas sem achar que é impossível, né? Então a gente espera que vocês tenham aproveitado e, de novo, a gente reforça a importância de, antes de definir o seu programa de estudos e seu planejamento de carreira, tenha uma consulta de imigração, porque é a partir dela que a gente vai entender qual o seu perfil para a residência permanente, ou seu perfil para a imigração, e aí então a gente pode te oferecer uma estratégia bem alinhada com diferentes opções para você colocar em prática. Inclusive, quero lembrar, se você ainda não é cliente Visa e quer fazer a sua primeira consulta, lá no nosso site você consegue agendar um combo com as 3 consultas: imigração, carreira e educacional. Assim você vai ter o ponto de partida de cada uma dessas vertentes para poder alinhar numa estratégia única. Então, entra no nosso site, a gente consegue ajudar vocês. Bom, pessoal, nós sabemos que essas informações que a gente compartilhou hoje aqui, após essa mudança, né, a gente tem visto muito pouco sendo divulgado por aí. Então, se você conhece alguém que está no processo de imigração ou de estudos aqui no Canadá, não deixe de compartilhar esse vídeo, dar um like no nosso canal e a gente te espera para mais uma consulta de imigração, educação e carreira.